Você vai pedir para o seu comandante, o senhor tem como dar uma ordem de serviço? Tem como dar por escrito? É isso, senhores, tá? Cabe ao executante que exorbitar o cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso ou excesso que cometer, salvo se o fato é cometido sob coação irresistível ou sob estreita obediência à ordem não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, quando só será punível o autor da coação ou da ordem. O que é isso aqui, pessoal? Senhores, você me deu uma ordem. A ordem é legal, eu tenho que cumprir. Aí, no cumprimento daquela ordem, eu, por minha conta e risco, pratico algo em excesso. Entendeu? Eu vou responder por isso. Você falou, vai lá e busque tantos quilos de carne, chega lá, eu resolvo levar mais alguma, vou levar um uísque. Problema seu, Marciano. Isso já é problema seu. Você vai responder por isso. Você vai responder por isso. Ó, você comandando de viatura, Marciano, algema esse sujeito. Era só para eu algemar, cara. Você não deu ordem para eu dar um chute na cabeça dele. Eu algemei e dei um chute. Eu vou responder por excesso. A menos que tenha uma coação moral irresistível. O que é isso? Tá certo? Imagina que você, comandante, fala, algema esse cara. Tá certo? E agora você dá uma surra nele. Não, não vou fazer. Ou você faça isso, ou então mata o seu filho. Pô, aí eu tenho que fazer, cara. Porque senão você está dizendo que vai matar meu filho. Você está entendendo? Então eu estou numa coação moral irresistível. Você vai responder e não eu. E era só para eu algemar e eu acabei batendo. Mas bati porque você mandou. Ah, mas eu excedi. Mas você diz, ou você faça isso, ou você vai sofrer as consequências. Você já sabe o que aconteceu com o seu colega no passado. Opa, e eu acabo excedendo uma ordem, não vou responder se tiver uma coação moral irresistível. Que trem é esse, coação moral irresistível, professor, que ele coloca aí, ó, tá? É quando você recebe uma determinação para praticar algo ilícito, sob pena de violação de um bem jurídico seu. Se eu chego na sua casa, eu e um comparsa, pego um filho seu, coloco uma arma na cabeça dele e falo para você, agora você leva eu lá no batalhão, e que você tem a chave da reserva do armamento, dos armamentos, e eu vou furtar aqueles armamentos. Eu não vou, se não for, nós matamos seu filho. Se você não for, nós matamos o seu filho. Você está sob uma coação moral irresistível. Esse exclui a culpabilidade, tá bom? Então é assim, pessoal. A ordem legal tem que cumprir. O executante, você deu ordem para mim, você é o emitente, eu sou o executante. E eu respondo pelo excesso. Eu excedi, problema seu, era só para você algemar, você resolveu bater no cara. A menos que esse excesso seja justificável, por exemplo, numa coação moral irresistível. Tá bom? A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina militar, constituindo infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumulativamente. Senhores, os valores e deveres, nós estudaremos aqui, inclusive as transgressões, isso aqui está dizendo o seguinte, que as instâncias não se confundem. O que é isso? Uma falta, uma transgressão, uma inobservância, um descumprimento da disciplina, pode acarretar punição disciplinar, punição criminal, punição, que seria a punição disciplinar na área administrativa, punição criminal, ou seja, ó, infração administrativa, infração penal, infração civil, que às vezes fica obrigado a reparar o dano, isolado cumulativamente. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu torturei um cara, e esse cara morreu, porque eu torturei. Eu estou num caso também, em que o sujeito foi torturado, estou defendendo os policiais, e o sujeito foi tão torturado, pessoal, que ele morreu 4 horas depois. A família vai processar por indenização. Tem um outro caso que o sujeito matou, o policial matou outro dentro da Expoagro,
Tá certo? Dentro da Expoagro, o tribunal já condenou o policial a pagar um salário mínimo de pensão para a família. Ele recebeu uma sanção civil. Então, por quê? Porque, às vezes, um ato gera reflexo. No administrativo, uma punição disciplinar, que pode ser até a exclusão, né? A demissão. Pode gerar reflexo no penal, porque se eu torturei, eu vou responder por tortura. Gera reflexo no civil, responsabilidade, tá certo? E ele fala, isolado ou cumulativamente, um ato pode gerar esses três, ou apenas esse, ou apenas esse, ou apenas esse, claro. Porque se eu não prestei continência para você, entendeu? Eu não vou ser responsabilizado civilmente, eu não vou pagar indenização. Talvez penalmente, pelo Código Penal Militar, mas muito difícil. Mas vou responder administrativamente. Eu posso pegar uma advertência, eu posso pegar uma repreensão, e eu posso pegar uma detenção. Vai depender da transgressão. Entendeu? Nós estudaremos aqui todas a natureza da transgressão. Grave, leve, média, leve, tá certo? Então, cuidado, porque na prova vão questionar você, está dizendo o seguinte, que se o fato não constituir crime, também não vai constituir infração disciplinar. Falso. Vão perguntar para você se o sujeito absolvido lá no criminal está livre da transgressão disciplinar. Nem sempre. A absolvição na área criminal, por exemplo, eu fui processado por tortura, fui absolvido lá no juiz, mas eu posso ser, inclusive, condenado na área administrativa lá pelo meu batalhão. Posso, mas você não foi absolvido? Sim, mas as instâncias criminal, administrativa e civil, elas não se atrelam, elas não se confundem, é separado. Às vezes eu sou absolvido num e condenado no outro. Absolvido aqui e condenado aqui. Eu fui absolvido dentro da polícia e condenado na justiça. Lá na polícia instaurou um procedimento. Lá na polícia eu fui absolvido, mas acabei sendo condenado na justiça. Pode? Pode. Porque uma instância não gera reflexo na outra em regra. Só vai gerar reflexo, senhores, quando comprovar que eu não fui o autor do fato. Se comprovar, por exemplo, fui processado por tortura, e também está um processo administrativo correndo lá na polícia e um na justiça por tortura. Eu consegui provar que nesse dia eu estava em Fernando de Noronha. Como é que eu ia estar torturando alguém? Então eu fui confundido. Então é negativa de autoria, eu não estava no local do fato. A absolvição, nesse caso, pelo juiz criminal, vai travar o procedimento administrativo, ou seja, quando se tratar de negativa de autoria, ou quando se tratar de inexistência do fato. Por exemplo, o sujeito está me processando por tortura porque diz que eu prendi ele, e eu o prendi e depois torturei. É verdade que eu prendi. Só que comprovou que ele, o sujeito, pagou fianças, foi embora, brigou na rua, levou um cacete. No outro dia ele vai no ML e fala assim, eu fui preso ontem, e os caras me torturaram. Mentira. Ele foi preso, pagou fiança, quando estava indo para casa, envolveu numa briga, os caras arregaçaram ele, e ele depois jogou em cima de mim. Ou seja, o fato não existe. Quando o juiz absolve pela inexistência do fato, isso gera reflexo no administrativo. Cuidado, eu tive uma situação dessa, por exemplo, exatamente isso. Os menores foram apreendidos, tá certo? 3 dias depois, eles procuraram o Ministério Público e falaram que, foram torturados. E a minha defesa foi exatamente isso. Mas para aí, aqui no boletim de ocorrência consta que eles foram entregues sem lesão lá na Polícia Judiciária Civil, entendeu? E engraçado, o laudo foi feito 3 dias depois. Certamente eles brigaram na rua, está jogando em cima do policial para ganhar indenização. Foi absolvido, inclusive na improbidade administrativa, tá? O militar do Estado é responsável pelas decisões que tomar ou pelos atos que praticar.
inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como pela não observância ou falta de exação ou cumprimento de seus deveres. Aqui é o seguinte, ó, é aquilo que eu falei, não é porque você recebeu uma ordem que você vai jogar para mim a responsabilidade, para o emissor, não, da ordem, não. Ô fulano de tal, você responde pelos seus atos, entendeu? Se você receber uma ordem, tem que cumprir exatamente naquele limite. Exação, nos limites recebidos. Se você exceder, você vai responder por isso, porque cada um é responsável pelos seus atos. O superior hierárquico responderá solidariamente na esfera administrativa disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão praticada por seus subordinados, quando, primeira coisa, está dizendo o seguinte, ó, você é sargento e eu sou soldado. Você e eu pratiquei uma conduta que dá punição disciplinar. Você não praticou, mas às vezes você vai responder só porque você estava numa dessas situações que eu vou te colocar. Ó, o superior hierárquico, eu vou te colocar, não, a lei te coloca. O superior hierárquico responderá solidariamente na esfera administrativa disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão praticada por seus subordinados, quando, primeiro, presenciar o cometimento da transgressão, deixando de atuar para fazê-lo cessar imediatamente. Você é sargento e eu sou soldado. Nós estamos numa abordagem, você veio batendo no cara e você não faz nada. Você vai responder e vai ser punido como se tivesse batido o cara. Entendeu? Porque você vai responder pelas mesmas sanções. Mas eu não bati, quem bateu foi o Marciano. Mas você é superior e você não agiu para impedir o resultado, para fazer cessar aquela conduta. Você tinha o dever, vai responder como se tivesse praticado, tá? Concorrer diretamente por ação ou omissão para o cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no local do ato. Claro, pessoal, você fica sabendo que eu fui fazer, por exemplo, ó, você está trabalhando no corpo da guarda, você sabe que eu vou praticar, por exemplo, um homicídio contra alguém, e eu estou sem arma, eu vou fazer uma cautela de uma arma. Você, sabendo disso, nada faz para impedir. Você nem foi lá no ato onde eu atirei, mas você não fez nada para impedir, você sabia. Vai responder disciplinarmente também, porque superior que se omitiu, sabendo que o subordinado estava a praticar ato, nada se omitiu para impedir. Olha aqui, ó, concorrer diretamente por ação ou omissão para o cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no local. O que é concorrer por ação? Você me empresta a sua arma. Entendeu? Por omissão, você sabe que eu vou fazer isso e você não avisa o oficial de dia, você não avisa a quem de direito. Tá? Parágrafo 3º. A violação da disciplina militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Claro, pessoal, está eu, tenente, e você, sargento. Nós praticamos um fato. Nós praticamos uma tortura contra alguém. Por que eu, tenente, levei 30 dias de prisão e você levou só 15 dias? O meu advogado vai dizer, opa, isso é desproporcional, porque os dois praticaram o mesmo fato, um foi punido mais grave que o outro. Sim, porque o Código Disciplinar fala que a violação da disciplina militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico. Eu, tenente, estou acima do sargento. Nós praticamos a mesma conduta que transgride o código de ética. Por que eu levo 30 dias e eu só 15? Porque quanto mais alta a hierarquia, maior é a paulada, vamos dizer assim, em relação aos outros, aos de menor graduação, né? A disciplina e o comportamento do militar estadual estão sujeitos à fiscalização, disciplina e orientação
pela Controladoria Geral de Disciplina, a famosa CGD, Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário na forma da lei. Senhores, na verdade é o seguinte, esse é um órgão que tem status de secretaria, tá certo? Que existe aí no estado de vocês, no estado de Ceará, e está dizendo o seguinte, que esta controladoria, ela vai estar sempre fiscalizando a disciplina e o comportamento dos militares. Ela pode instaurar e realizar sindicância por suposta transgressão disciplinar que ofenda a incolumidade da pessoa e do patrimônio estranhos às estruturas das corporações militares do Estado. Claro, por exemplo, o sujeito que briga num bar fora do serviço, ele não praticou uma violação dentro das estruturas militares, não estava de serviço, mas a controladoria pode instaurar um procedimento para investigar isso. Tá? 2. Cabe à controladoria, a CGD, Controladoria Geral de Disciplina, receber sugestões e reclamações, dando a elas o devido encaminhamento, inclusive de denúncias que cheguem ao seu conhecimento, desde que diversas das previstas no inciso 1 deste parágrafo, bem como acompanhar as suas apurações e soluções. Senhores, você pode perguntar para mim, Marciano, essa controladoria é a corregedoria? Não. A corregedoria é da própria polícia, é do próprio corpo de bombeiro. A controladoria, ela é um órgão que está fora da polícia e ela serve tanto para a polícia militar, polícia civil e sistema penitenciário. Ela é um órgão de superposição, por isso que ela tem status de secretaria. Cabe a ela recebe, ela pode funcionar como a ouvidoria, ela recebe as reclamações e acompanham a efetivação, o que está acontecendo, se realmente estão fazendo os procedimentos de praxe. Cabe à controladoria requerer a instauração de conselho de justificação ou disciplina, ou de processo administrativo disciplinar, bem como acompanhar a sua apuração ou solução. Senhores, vocês vão ver que conselho de justificação é o procedimento que recai sobre o oficial. Oficial, para ser mandado embora, ele precisa ser submetido ao conselho de justificação. Tá certo? Conselho de disciplina é para praça, né? O praça, por exemplo, com estabilidade, ele, para ser mandado embora, ele tem que ser submetido ao conselho de disciplina, ou processo administrativo disciplinar para aquele que não tem estabilidade. Olha só, a controladoria, ela pode requerer a instauração de um processo administrativo contra o sargento Marciano pela prática de uma determinada falta grave e acompanhar o que está acontecendo. Realizar, inclusive por iniciativa própria, inspeções, vistorias, exames, investigações e auditorias administrativas nos estabelecimentos das corporações militares do Estado. E isso cabe à controladoria, por exemplo, de vez em quando, chegar lá no seu batalhão, eu vim fazer uma inspeção, eu vim fazer aqui uma vistoria. Ela pode fazer isso? Pode. Entendeu? Ela pode sim. Tá? Cabe à controladoria propor retificação de erros e exigir providências relativas a omissões e a eliminação de abuso de poder. Isso aqui é mais uma atuação preventiva. Ela verifica, por exemplo, que em determinado batalhão está acontecendo muito caso de agressões na abordagem. Ela pode, inclusive, por exemplo, ir lá fazer uma palestra, ela pode propor medidas para corrigir isso. Cabe à controladoria requerer a instauração de inquérito policial ou policial militar, bem como acompanhar a sua apuração e solução. Sim, requerer significa provocar para que o delegado instaure, quando não for crime militar, ou para que a autoridade militar, seja a corregedoria ou comandante, instaure o IPM, o inquérito policial militar, para investigar um fato definido como crime. Cabe ainda a ela, controladoria, realizar os serviços de correição em caráter permanente ou extraordinário, nos procedimentos penais militares, realizados pelas corporações militares estaduais. O que é isso? Correição é como se fosse uma fiscalização permanente, tá certo? Teve um procedimento, a corregedoria, a controladoria,
por exemplo, pode pedir, quero ver qual foi essa solução, para fazer a correção, para fazer a retificação, para fazer a fiscalização. Criar grupos de trabalho, cabe a ela, a controladoria, criar grupos de trabalho ou comissões de caráter transitório para atuar em projetos e programas específicos, contando com a participação de outros órgãos e entidades da administração pública do Estado. Sim, a controladoria pode verificar, por exemplo, que está tendo muito caso de policial envolvido com álcool. Ela pode fazer um convênio com a AA para que o AA vá lá, dê palestra, tal, ou com outras instituições. Pode. Excepcionalmente, portaria do secretário da Segurança Pública e Defesa Social poderá autorizar as corporações militares do Estado instaurarem e realizarem sindicâncias de que trata o inciso 1º deste artigo, competindo à Corregedoria Geral acompanhar as suas apurações e soluções. Isso aqui está dizendo o seguinte, se tiver um caso que não tem nada a ver com a vida militar, quem vai instaurar o procedimento é a controladoria, mas poderá, por exemplo, imagina que o sujeito bateu na esposa dele, praticou uma violência doméstica. O que tem a ver? Ele estava em serviço? Não. Quem vai verificar isso, quem vai instaurar o procedimento é a controladoria. Mas aqui fala, ô secretário, você pode, através de portaria, atribuir à própria instituição militar a função de investigar isso, tá certo? Por isso que fala que, excepcionalmente, portaria do secretário de Segurança Pública, poderá autorizar as corporações militares, ou seja, a PM e o Corpo de Bombeiro, naqueles casos em que a competência não seja delas, tá certo? Porque está envolvendo questão civil ou questões civis, mas pode ser atribuído para a corporação militar, ok? Senhores, vamos lá nas questões? Caiu para aspirante da polícia aí de vocês, em 2014. Em janeiro do corrente ano, os 3 militares da Polícia Militar do Ceará, a seguir elencados, envolveram-se em um ato considerado transgressão disciplinar grave contra a corporação. Sargento Pedro, que desde 2010 exerce a função de deputado estadual do Estado do Ceará. Sargento Luiz, que se encontra na reserva e não exerce qualquer outra atividade. E Cabo Silvio, que é militar da ativa. Nessa situação, o CDPM, ou seja, o Código Disciplinar da PMCE, aplicar-se-ão apenas ao Cabo Silvio. Veja bem, senhores, isso aqui está dizendo assim, que 3 militares praticaram uma infração disciplinar, sendo que o sargento Pedro, ele está licenciado porque é deputado. Opa! Aqueles que exercem o cargo eletivo não estão sujeitos à infração disciplinar. Então, o sargento está fora. Agora, vamos lá, o outro. O Luiz, que se encontra na reserva e não exerce qualquer outra atividade. Essa reserva é a remunerada, porque se a reserva é a remunerada, claro que é a remunerada, mas senão seria reforma. Então, ele está na reserva, a ele se aplica o Código Disciplinar. E aí vem falando que, nesse caso, o CD, o Código Disciplinar, aplicar-se apenas ao Silvio, que é da ativa. Não, ao Silvio e ao Sargento Luiz, falso, Também caiu para soldado aí, 2012. Com base nas previsões do Código Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Ceará, julgue os itens subsequentes a respeito da competência, do julgamento, da aplicação, do cumprimento das sanções disciplinares. Vamos lá. Não haverá aplicação de sanção disciplinar quando a suposta transgressão tiver sido praticada em obediência à ordem superior, desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal. Muito bem. Olha aqui, não haverá aplicação de sanção disciplinar quando a suposta transgressão tiver sido praticada em obediência à ordem superior, desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal. Verdadeiro. Você fala, Marciano, algema esse cara. E eu vou lá e algemo, e prendo.
Depois verifica-se que, na verdade, esse cara era seu inimigo, sargento. Sim, mas naquele momento a ordem era legal. Eu vou responder por isso? Não, o senhor vai, eu não. Tá certo? E aqui terminamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, continuaremos ali estudando sobre a questão da disciplina. Vamos estudar as relações das transgressões na próxima aula. Ok, pessoal? Forte abraço, bons estudos. Clique lá.